Falamos aqui, né? É uma semana em que começou oficialmente a transição de governo. E aí, é claro, todo mundo fica de olho nas negociações, em como está andando essa transição. E o Adriano Oliveira está lá em Brasília, acompanhando justamente esse processo. Bom dia, Adriano! Bom dia, Ellen. Bom dia, Carla. De fato, né? É o assunto do momento. Todo mundo está querendo saber como é que vai funcionar esse processo de transição, por mais que a gente saiba o funcionamento, ou seja, das 50 pessoas que vão integrar a equipe de transição e dessas negociações que o governo já tentou iniciar ao longo do processo. De fato, a partir de segunda-feira é que a gente vai começar a sentir melhor a questão do encaminhamento de como é que funciona esse processo de transição. E o que a gente tem observado, né, pelo menos que a estrutura lá no CCBB ontem, a nossa equipe de reportagem estava por lá, já está toda montada para que possa receber essa equipe técnica, que deve compor aí com 38 pessoas, mais 12 nomes políticos, fechando as 50 pessoas da equipe de transição. Não é nenhuma novidade essa transição lá no CCBB, porque já tivemos nesse processo, no mesmo encaminhamento de 2002, com Fernando Henrique Cardoso passando para o Lula, e mais recentemente no processo de Jair Bolsonaro, quando Michel Temer deixa o governo e Jair Bolsonaro assume como o presidente da República, como presidente da República. Vocês estavam falando sobre a questão da negociação agora há pouco, de onde é que vai tirar dinheiro para não estourar o teto de gastos. Já se sabe que dificilmente não tem como não estourar o teto de gasto. Essa negociação começou durante a semana com a chegada de Geraldo Alckmin até Brasília, indo até a Câmara dos Deputados, conversando com Marcelo Castro e até mesmo com o Ciro Nogueira no Palácio do Planalto. A tentativa, e vocês explicavam muito bem, é o quê? Ou cria uma PEC, chamada aí de transição, ou PEC eleitoral, como alguns estão citando, ou você cria uma medida provisória para tentar incluir aí os R$600 dentro do bolo do orçamento, né? Os R$600 que não estavam previstos dentro do orçamento que o presidente Jair Bolsonaro enviou. É bom a gente lembrar que o orçamento previa R$400 para o auxílio emergencial, mesmo com a promessa do presidente Jair Bolsonaro, então candidato à presidência, e do próprio candidato Lula, agora presidente eleito. Você vai precisar fazer um arranjo orçamentário para conseguir incluir esses R$200 a mais. E não é só isso, o presidente eleito Lula tinha prometido também R$150 para as mães com crianças pequenas. E além de tudo isso, tem outras tantas discussões. Eu não sei, a gente está focado, né, Ellen e Carla, muito nessa discussão do orçamento, de como incluir o Auxílio Brasil, o aumento do salário mínimo acima da inflação, mas vocês sabem um ponto que me chamou a atenção ontem. A gente estava entrevistando o presidente do Sindicato dos Combustíveis aqui do Distrito Federal, até porque alguns postos registraram ou tiveram falta de gasolina por causa dos bloqueios criminosos que tivemos ao longo da semana, postos da rede Shell. E aí fomos entrevistar para saber como é que ia ficar o abastecimento, e o presidente do sindicato falava que não teria tanto problema porque já estaria resolvido esse problema até segunda-feira, e que era um caso específico da bandeira Shell. Feito esse preâmbulo, mas só para dizer o seguinte: a gente começou a questionar sobre a questão do ano que vem. Por quê? A gente esquece que tem a redução de 17% para 17% do ICMS, que os estados acabaram tendo como padrão 17%, que foi uma medida que o governo federal, junto com o Congresso, articulou com os estados, e os impostos que foram zerados, que é bom a gente lembrar, né, com relação aos impostos federais. E aí o presidente do Sindicombustíveis aqui do Distrito Federal, Paulo Tavares, falava que a partir de 1º de janeiro, provavelmente, se não tiver nenhuma negociação com relação ao Congresso, ou até mesmo que o governo não sinalize para isso, o combustível deve aumentar algo em torno de 33 centavos. Eu acho que é mais um problema para ser discutido, né, meninas? Nossa, você falou 33, falei, por cento. Chegou a dar um troço aqui, né? Mas mesmo assim é bastante coisa. Não, mas 33 centavos é muita coisa. É muita coisa. Agora, exatamente. Mas vocês acham que volta para a mesa de negociações? Ou enfim, a gente deve ter algum tipo de alteração nos estados, aquela questão do ICMS? É muito provável, né? Porque foi muito rápido, né, o processo de baixar esse teto aí da cobrança dos combustíveis nos estados. Foi uma coisa que foi muita a gente toque não de caixa. entende. Eu apostei que não ia passar, viu, Adriano? E passou. Mas passou porque tinha eleição, né? Então, a gente tem que lembrar que tinha muitos candidatos à reeleição nesse processo.
Não, e o que muita gente não entende é que, por exemplo, essa retirada do ICMS, ela impacta diretamente financiamentos fundamentais. Por exemplo, educação. Você tem o Fundeb que está praticamente inviabilizado quando você fez esse corte de ICMS. É muito fácil, né? Assim, é um crime perfeito. Quem não quer reduzir o preço do individual do seu combustível? Mas aí você não vê as outras coisas que isso está impactando. Né? Então, isso, claro, vai voltar para a roda de discussão. Não tem a menor sombra de dúvida. Ai, meu Deus, vai ser um ano tão tranquilo, né, Adriano? 2023. Olha, a gente. Ô, Adriano, para falar em ano tranquilo, então, assim, vamos fazer o seguinte: eu vou falar no ano tranquilo. Vamos falar de alguma coisa tranquila em 2023? Vou falar do seguinte: o Wagner José dos Santos, é do Gama, do Distrito Federal. Ele está perguntando o seguinte: Ellen, Adriano, como é que vai ser esse processo de transição do Grêmio para a Série A? Nossa, a gente tá falando de transição do governo federal, que é complicado. Imagina do Grêmio, que tá saindo da Série B. Olha, meu Deus do céu. E também tem dívidas, né? É bom a gente lembrar que também tem dívidas para ser negociada. Para ser negociadas, imagina. Eu só quero que o dia termine bem, como diria o Lenine. É o que eu espero. E outra coisa aqui, Adriano, você estava falando do processo de transição, mas agora falando sério aqui, né? Você disse, é um processo que já rolou, né? Teve Fernando Henrique e Lula. Agora, lembrando, o processo de transição Fernando Henrique e Lula, rolou até um churrasco entre os dois na transição. Eu não imagino que vai rolar churrasco entre Bolsonaro e Lula. Agora, se rolar e eles precisarem de um bom churrasqueiro, indico o Adriano Oliveira, que é o melhor que existe no Distrito Federal. Opa! Estou à disposição para selar a paz, né, entre os lados divergentes, mas é muito difícil. A gente não sabe nem se o presidente Jair Bolsonaro... Né, a peça de picanha, sela a paz também, antes de fatiar, boa. Mas será que iam aceitar a picanha no churrasco, tendo Bolsonaro e Lula? Não era promessa de campanha? Não é todo mundo que vai ter picanha daqui para... E cerveja? Picanha e cerveja. Vai ser difícil a gente ver a passagem de faixa, pelo menos pelo que se acha, né, de Jair Bolsonaro para Lula. Imagina um churrasco. Acho que não vai rolar, não. Bom dia! Ó, quem vai ter que entrar em ação aqui, ó. Bom dia! Isso aí. Ai, Adriano, obrigada pelas informações. Vamos seguir acompanhando, é claro, todos os bastidores dessa transição e o que isso vai impactar aqui pra gente, porque a gente brinca, às vezes as pessoas desprezam os rituais, mas eles são importantes. Esse churrasco entre Fernando Henrique e Lula foi muito simbólico, né? Ele simbolizou toda uma transição e uma estabilidade que se manteve nos 4 anos seguintes. Né? Essa estabilidade, ela foi responsável por manter ali os 4 anos seguintes. O primeiro, Lula 1, né? E a Ellen vai lembrar, provavelmente, porque nós tivemos para ver como é que pode ser, às vezes, mais complicado a sequência dos 4 anos. Nós tivemos uma transição no governo do Rio Grande do Sul, quando Antônio Brito era governador, na passagem para Olívio Dutra, que também foi bem conflituosa. E o Antônio Brito acabou não passando a faixa de governador para Olívio Dutra. E tivemos, assim, 4 anos de muita disputa política ainda e de ânimos um pouco mais acerbados. Espero que isso não aconteça em âmbito nacional, mas só para trazer também o que no final dos anos 90 acabou acontecendo também lá no Rio Grande do Sul. Lembro de ouvir falar, né, que você é um pouquinho mais velho que eu, mas internet. Eu pesquisei, eu dei no Google, né, Adriano? Como os candidatos falavam durante o debate, bota no Google, botei no Google aqui. É que a gente é todo da mesma, eu tava contando pra Carla nos bastidores aqui, somos todos da mesma geração de estagiários da Band do Rio Grande do Sul. Adriano Oliveira, Rodrigo Orengo, Natália Penegonda, que não tá mais lá na Band de Brasília, mas somos todos da mesma geração ali de crianças. A Natália Fruê tava contando no Todo mundo é da mesma turma. É a mesma turma ali, jovens jornalistas. Se pegar espalhado pelas outras emissoras, vou encontrar mais uma galera grande ainda dessa mesma turma. Que legal. Adriano, bom plantão pra você. Pra nós, beijão. Meninas, um ótimo sábado. Beijo.